mais nós nos entendemos, mais o amor cresce. Não é assim? Então precisa ser cultivado esse amor. E mãe, lembrando que nós somos noiva, né? O noivo não vai querer casar com uma pessoa que é inconstante, ou que não tem amor, não tem desejo por ele. É verdade. Quem te casaria com uma pessoa assim, que te evita, não pode falar com você, está perto nunca, né? Que isso temos que ouvir, né? O que o Espírito diz às igrejas, né? E se nós, como noiva do Senhor, como noivos, quando estávamos no período de namoro, né, noivado, nós tínhamos essa preocupação e esse prazer, e como noiva do Senhor, como é que fica? A igreja é a noiva, né? E o noivo vem buscar quem? A noiva. E a noiva? Precisa amar o noivo. Senão ele vai levar uma noiva que não ama. Eu faço parte dessa noiva. Então, se eu não amo o noivo a esse ponto, como disse o salmista, de anelar a sua volta, de anelar, de estar perto dele, então eu sou uma noiva que estou correndo risco de não ir com o noivo. Professor, algo que Deus falou no meu coração uns dias atrás, tempo atrás, algo relacionado sobre o amor. Vou falar de uma forma assim, mais rápida e mais direta. É como se fosse um fogão a lenha. O amor ele não pode ser comprado em um supermercado ou em um depósito de gás. Mas como assim, irmão? O que tem a ver uma coisa com a outra? O fogão a lenha, você tem que ir lá, você tem que selecionar a lenha. O que é selecionar a lenha? Você vai conversar, você vai entender, você vai conhecer. Porque se você chegar ali de imediato e colocar um tronco de madeira meio verde, um tronco de madeira grosso e for tentar acender o fogo não pega, ele inicia. Ou seja, se não conhecer, não tem como fazer, não tem como colocar em prática. Aí como que você vai acender essa chama do amor? Você vai começar através dos gravetos, daquelas pontinhas pequenas, coloca-se o fogo e começa a pegar, você vai alimentando, quando pensa que não, você está alimentando uma caldeira. É verdade. Então assim, Deus nos orienta que nós não deixamos essa chama se apagar. Ou se colocar, como disse o irmão, uma lenha inadequada. Mas aqui na frente nós vamos falar sobre o que é a lenha inadequada, também não vai funcionar, né? Não vai ter resultado ruim também, né? Bom, então vamos lá. Não abra mão de frequentar os cultos. Ei, não abre mão de frequentar os cultos. Por quê? Porque é na casa do Senhor que nós crescemos. É na casa do Senhor que nós aprendemos. É na casa do Senhor que nós nos reunimos e nos unimos. E a gente sabe que nem sempre dá para estar em todos os cultos, em todas as programações. É verdade, não dá mesmo. Mas ter cuidado, por quê? Porque na maioria das vezes a gente, por coisas mínimas, né, vai deixando de frequentar os cultos, vai deixando de frequentar os trabalhos da igreja. E nisso o que acontece? A frieza espiritual vai chegando. Ela começa a entrar no nosso coração, começa a entrar na nossa mente, e aí é onde vai nos afastando, não só da igreja, mas nos afastando principalmente de Deus, né? Então, procuremos frequentar os cultos, vamos procurar estar frequentando a casa do Senhor, né? O salmista expressou a alegria quando chama para estar na casa do Senhor. O Salmo de número 122, né? Ele expressa claramente isso aí quando ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? A casa do Senhor. Então, para ele era um motivo de alegria. É um convite muito lindo. É
O quanto é maravilhoso que os irmãos vivem em união. É como o óleo, né, que desce sobre a cabeça, é derramado na cabeça e desce sobre a barba. Hoje nós estamos aí vendo a moda da barba grande, né? Da barba grande. Aí eu estava pensando lá em casa, imaginando, né? Nesse barbão tão cheio que os homens usam, imagina o azeite descendo, vai infiltrar naquilo ali e ele vai entrando, né? Vai entrando e vai filtrando ali, né? E vai descendo até as suas vestes. Irmãos, é algo que filtra. Ó, quão suave é que os irmãos vivem em união. É uma unidade. Aquele azeite ali filtrando ali, né? Fala de unidade, de um algo pegajoso mesmo. É de um algo pegajoso, é de um algo que realmente representa unidade. Não é só reunião. Não é só reunião. Ele se une ali, né? Coisa boa. A tal ponto que ele diz aqui, cadê? A amizade é uma união com os nossos semelhantes que servem o mesmo Senhor. Está falando disso, né? Dessa unidade ao semelhante, ao meu próximo, né? Essa unidade aí do azeite, da barba, de Arão, está falando da minha unidade ao meu irmão, ao meu amor, ao meu próximo, né? Que nós tenhamos essa unidade verdadeira, não apenas reunião, mas uma unidade, uns para com os outros, né? Aos nossos irmãos, que nós possamos ter aí essa unidade. Alguns se contentam em assistir um culto pela televisão. Vou falar daqui, né? Tem pessoas que se contentam em assistir um culto pela televisão. Outros apenas em ver as redes sociais. E isso é muito sério. Não preciso ir na igreja, não. Preciso ir no culto, não. Eu ouvi alguém dizer, eu assisto todo dia pela televisão. Eu vejo o pastor falando, eu pego meu copo com água e eu faço isso, eu faço aquilo, daqui mesmo. Irmãos, nada a ver. Olha a diferença de você ver e de você estar junto. Não compara, não há comparação. Enquanto eu vejo na televisão os irmãos pulando, falando em mistério, pregando, reunidos, e eu aqui sozinho. A própria Bíblia diz que um não reúne. Não reúne. Aonde estiver dois, sim, a partir de 2 ou 3 eu estou no meio deles. Porque quando eu assisto, a revista diz que eu sou o quê? Espectador. Eu estou assistindo, eu sou apenas espectador, né? Seja pela televisão, seja pelas redes sociais. Mas quando eu estou junto, aí é diferente, né, irmãos? Estou reunida e estou unido. No mesmo objetivo, no mesmo propósito. É muito gostoso, é muito diferente, né? A comunhão. Na pandemia eu pude ver isso, que a gente não podia, né? Foi terrível. Eu estava você falando aí, eu via naquela época, que eu só assistia e como se fosse um mero culto, né? Não tinha diferença. Por mais que você ouça, você chora, mas assim você está só. Não tem alguém que você pegar na mão, não tem alguém que você abraçar para glorificar junto com você. Então assim, é diferente. É um espectador mesmo. Então, por isso, a palavra do Senhor, ela nos ensina sobre a unidade. Uma lareira artificial. Meu Deus, misericórdia. Só sente o calor, mas você não pode. Aliás, você pode pegar, né, palpar, mas não pode sentir. Você não pode sentir. Você põe a mão na televisão, mas a lareira está lá, mas você não está sentindo, né? Eu senti um choque. Só uma relação. Vai sentir um choque, misericórdia. A comunhão e o amor fraternal devem basear-se a nossa vida espiritual. Precisamos viver em unidade, cooperar uns com os outros. Nos últimos versos, podemos interpretar o que
que o Senhor ordena a bênção e a vida, lá no finalzinho do Salmo de número 133. Aonde ele começa lá, né, falando, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Aí no finalzinho ele diz assim, aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. No final, o verso é o número 3, né? Aonde o Senhor ordena a bênção e a vida. Por quê? Porque é o viver unidos. É o viver unidos, né? Oh, coisa boa, que maravilha, né, irmãos? Tópico 2. Não perdendo o desejo de congregar. Como assim não perder o desejo de congregar? Já comentamos aqui também, demos uma pincelada que diz assim: muitos se decepcionam com os seus pastores ou seus líderes religiosos, ou simplesmente eles se esfriam espiritualmente. Outros pensam que encontrarão igreja perfeita, pastores perfeitos. É o que a gente mais vê também acontecendo, né? Por que muitas pessoas estão perdendo o desejo de congregar? É o que a gente mais ouve. Ah, não, porque eu fui na igreja, eu estou na igreja fulana de tal, já tem tanto tempo. E aí os irmãos falaram, os irmãos lá falaram, fizeram isso e aquilo. Então eu perdi o prazer de estar naquela igreja. Vou caçar outra igreja, vou procurar outra. Aí não vai achar a igreja perfeita. Não vai. A maioria das pessoas que estão afastados da igreja é porque se decepcionaram com alguém ou com alguma coisa. Mas misericórdia, nós somos servos de quem? De Deus. Existem pessoas perfeitas? Não. Existem pastores perfeitos? Não. Eu sou perfeita? Não. E por que eu quero que as pessoas sejam perfeitas comigo? E aí, quando eu me deparo com situações assim, o que acontece? Eu vou me decepcionar. E a primeira coisa que o decepcionado vai fazer, ele começa a esfriar espiritualmente. E aí vai deixar de congregar. Irmã, só teve uma igreja perfeita, lá no céu. O diabo era o membro, né? Satanás. Deus era o pastor. O Espírito Santo, o diácono. Jesus, o porteiro. E mesmo assim para ele. Então, acabou complicando. Mesmo assim estava para ele. E existirá só quando Jesus levar a sua igreja e aperfeiçoar tudo, né? Então aí já vai fechar também. Então, assim, que nós tenhamos que ter cuidado. Porque, senão, se a gente olhar muito para esse tipo de coisa, a gente vai decepcionar e vai acabar perdendo o desejo de congregar mesmo. E é o que eu tenho visto muito ultimamente. Muitas pessoas que não têm mais vontade de congregar, tem gente que está sendo crente em casa, dizendo que eu não acredito. Até o diabo é crente. Não, mas não precisa ir para a igreja mais. Agora Eu sou igreja. vou ser crente em casa, porque eu sou a igreja, né? O Espírito de Deus habita em mim. Ei, não vai demorar muito para você estar lá. Em suma de tudo. Se já não tiver, né? Porque a partir do momento que você está deixando, já está complicada a sua vida, né? Porque ninguém deixa de congregar se está cheio da presença, se está cheio da alegria, se está alimentado, se está fortalecido, né? Então já não deixa de congregar. Então, se deixou de congregar, é porque realmente já está em falhas e o negócio já está complicado. É tipo casamento, né, irmão? Por isso que muitos casamentos acabam porque estão esfriando. Se a pessoa não decidir, não, eu decido amar, e não querer amar, ela não rompe. É verdade, é complicado. Essa questão aí das pessoas usar esse jargão, porque fulano fez isso, aí eu vou sair. Assim, no meu entendimento, geralmente o novo convertido, ele vem para a igreja, primeiro, ele procura alguém para se espelhar. Não, eu quero ser igual ao irmão Anderson. O jeito que ele ensina, não, eu quero fazer igual. Aí mais
ele esquece que a pessoa em quem ele se espelha é um ser humano como ele. Ou seja, está propício a acontecer algo que vai vir decepcionar não somente a ele, como até as outras pessoas também. E não somente ele, mas todos nós. E devemos também pensar que, assim como nós nos decepcionamos, nós decepcionamos. E quando vemos muita falha do outro, cuidado. Quando a gente começa a ver demais a falha do outro, pode ter cuidado, porque o nosso caso está sério, né? Aí a palavra diz assim: como é que você está vendo um cisco no olho do teu irmão? Tem uma trava no teu, uma trava. Então a trava impede que você ver o seu, mas consegue ver o cisquinho lá no olho do outro, né? 2.1. Consequências ao deixar de congregar. Irmãos, as consequências são terríveis. Muito difícil para quem deixa de congregar. Vamos lá. Deixar de congregar já é uma cilada do inimigo. Deixar de congregar já é uma cilada do inimigo. Ficamos mais vulneráveis às astúcias ciladas do inimigo. Perdemos a comunhão dos irmãos. Deixamos de participar da Santa Ceia do Senhor. Deixamos de trazer os dízimos à casa do tesouro. A alegria que desce na igreja não desce em qualquer lugar. Então vai correr o risco de perder aí a glória que desce na igreja. Não desce em qualquer lugar. Então vai correr o risco aí de estar perdendo a glória de Deus sobre a sua vida, né? Porque a glória de Deus nós sabemos que não desce em qualquer lugar. Deixamos de participar dos cultos em conjunto e de estimularmos uns aos outros. Deixamos de ter um pastor que vela pelas nossas almas e que é o nosso guia. Ficamos sem pronto socorro, ou seja, sem uma UTI para as horas de coma espiritual. Olha o tanto que o negócio é sério. Quando o crente começa a deixar de frequentar a igreja, logo vem a suspeita, perder as reuniões e perder as bênçãos espirituais. No dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar e receberam o batismo do Espírito Santo. Olha o perigo, irmãos. Olha a gravidade de deixar, a gravidade, as consequências, né? Quando nós deixamos de congregar. Estamos vulneráveis a isso aqui. Esse é o risco da nossa vida. Quando a gente deixa de congregar. E essa é a mais pura verdade mesmo. Tudo isso aqui e mais algumas coisas muito ruins acontecem quando nós deixamos de congregar. É verdade. Então não vamos deixar de congregar. Vamos correr, porque a hora está indo. 2.2. Por que alguns abandonam a igreja? Por que será que alguns abandonam a igreja? Porque dão ouvidos a conversas estranhas. Por que alguns
Não gosto do jeito que ele dirige o povo. Não gosto do jeito que ele distribui as oportunidades. Não gosto do jeito que ele faz as coisas. Aí, você vai deixar de ser crente? Vai deixar de ir para a igreja? Irmãos, nós precisamos nos conscientizar que nós somos servos do Senhor. Servos de Deus, né? Somos servos de Deus. Independente do que fazem ou deixam de fazer, eu tenho um alvo e o meu alvo é o céu. Aleluia. O meu alvo é o céu. E eu preciso amar o meu próximo do jeito que ele é. Porque muitos estão me amando do jeito que eu sou. Então por que só os outros têm que fazer por mim? E eu? O que estou fazendo? Né? E são picuinhas muito pequenas. São coisas muito... Na época da perseguição da igreja, misericórdia, isso aqui era nada, né? Isso aqui era nada. E o povo deixa de congregar, abandona a igreja por causa de um nada desse aqui. Misericórdia. Vamos lá. 2.3. Aprendendo com o exemplo de Jesus. Eu preciso aprender com o exemplo de Jesus. Jesus foi o maior exemplo para nós. Maior exemplo. Estava onde? No templo. Ensinava onde? No templo. Amava no templo. Jesus dá um grande exemplo a respeito do que? Da casa. A minha casa, casa de oração, congregar, é uma ordenança. Aqui o comentarista fala, né, sobre as ordenanças. Ordenança. Não é um conselho para nós. Não foi um conselho que está sendo dado aqui para nós. Não. São ordenanças da parte do Senhor, que nós venhamos o quê? Prestar o nosso culto ao Senhor, vivo, como sacrifício, oferecer o nosso corpo ali como sacrifício vivo, o nosso culto racional, né, perante o Senhor. Então é uma ordenança da parte de Deus, para que nós possamos estar aí despertados para oferecer o nosso culto e ele ser recebido. Aprendendo com o exemplo de Jesus, ele chama o tempo da minha casa. Ele quem? Jesus. Mateus 21. O próprio Jesus chama o templo da minha casa. Chama também de casa de oração. Ele zela pelo templo, expulsando os vendedores, né? Aqui é a forma de Jesus mostrar o zelo dele pelo templo. Quando ele chega lá e está os cambistas, né? Na porta do templo, e Jesus chuta o pau da barraca, diz o provérbio, né? É uma forma que o Senhor está mostrando o quê? Que na casa dele, ele zela na casa dele. Vão para a minha casa, aprendam na minha casa. A tal ponto que a palavra diz, com 12 anos, onde é que Jesus estava? Ensinando no templo. Então não podemos deixar a casa do Senhor. Não podemos abandonar, né, a casa do Senhor. Precisamos estar aí atentos. 3, tópico 3. Oferecendo um culto racional. Eita Deus. Maravilha, né? Falamos aqui sobre congregar, não abandonar, ter cuidado com o esfriar, né? E agora oferecendo culto racional, tópico 3. O culto racional ou espiritual está sendo trocado por um culto sentimental. Misericórdia. Mas o comentarista está falando de uma realidade também, que nós estamos vivendo. Porque o que é racional? Pensado, né? Aquilo que você tem consciência do que está fazendo. Bom, eu saí da minha casa, eu vou para a igreja, eu vou adorar. Então eu tenho consciência de que eu vim para adorar. Eu vim para prestar o meu culto. Eu vim para me alegrar. Eu vim para glorificar. Eu vim para exaltar a Deus. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Mas tem muita gente que está vindo para a igreja e sabe o quê? Não sabendo mais o que vai fazer não. Eu vim porque meu pai me obrigou a vir. Eu vim porque se eu não viesse, minha esposa ia ficar chateada, meu esposo ia ficar chateado, o pastor ia me chamar a atenção depois. Cadê o raciocínio?
prestada e entendida pelos ouvintes. O racional aqui é o proceder da razão, que baseia no raciocínio como entendimento dotado de inteligência. Agora dá 3 pulinhos aí, irmã. Peraí. Eu preciso ter noção do que eu estou fazendo. Se eu não tenho, aí o pregador diz, dá 3 pulinhos agora aí. Você dá 3 pulinhos, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Isso é noção. São ideias. Irmã, esse é um argumento das igrejas neopentecostais que tem a parede preta, tem fumaça, tem tubo de negócio de luz. Não, por que é preta? Não, porque é legal para ficar adorando assim, sabe? Naquela vibe, sabe? Ninguém tá te olhando porque tá tudo Invenções escuro, do sabe? próprio homem. É para dar uma entrada, sabe? Invenções do homem, e o Espírito Santo não precisa de nada disso. Ele não precisa de nada disso. Ele precisa do quê? Que a gente saia de casa, consciente do que vai fazer, o meu coração aberto, a minha alma do Senhor, o meu culto ao Senhor, eu vou prestar agora e pronto. Não precisa de nada disso não, irmãos. 3.1 Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Culto racional está fundamentado na palavra de Deus. Culto lógico que se invenções, olha aí, nós acabamos de falar, né? Não aceita invenções ou entretenimento. Nós vamos sofisticando tanto que esquecemos. Vamos sofisticando tanto que esquecemos que das coisas elementares, ou seja, as pessoas estão sofisticando tanto, inventando grupo de coreografia, está errado, não, mas está inventando tanto e esquecendo que o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. É simples, mas é poder de Deus. Aleluia! É simples, mas é poder de Deus. Então o que nós precisamos parar? Inventar. O povo está inventando demais. Vira o seu irmão e fala não sei o quê. Vira o seu irmão e fala não sei o quê. Não para com isso. Tá, de vez em quando, às vezes, a gente sempre fala alguma coisa, mas às vezes falam tanto essas coisas. Para! Em vez de ficar falando do seu irmão, fala para Jesus. Vai falando em Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Que o teu culto vai ser recebido de forma extraordinária e o poder vai descer até mais rápido do que se você ficar parando, interrompendo o teu irmão que às vezes está querendo adorar a Deus ali, glorificar e você ficar cutucando e falando coisa para ele. Vai até atrapalhar, né? Para de inventar, porque o Evangelho é simples, né? Amém? Amém. 3 coisas são pedidas acerca do culto racional: vivo, forma vigorosa, com fervor e de todo o coração, santo sem profanação, sem invenção, sem contaminação, sacrifício especial, sem irreverência e agradável, de boa vontade, do fundo do coração, sem fingimento, não como obrigação, mas de livre e espontânea vontade do corpo e da alma, de corpo, alma e espírito. Coisa boa, o nosso tempo já foi. Deixa eu só finalizar aqui. Deus está à procura de 3.2. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Oh, coisa linda. Deus não está atrás de adoradores forçados. Não. Deus não está à procura de adoradores forçados. Mas Ele está à procura de verdadeiros adoradores. O que é um verdadeiro adorador? Vamos lá. O verdadeiro adorador, queridos, é aquele que adora o Senhor com um espírito quebrantado. O verdadeiro adorador é aquele que adora o Senhor com um espírito quebrantado. Como assim? Não é apenas um estilo de vida e não é também algo momentâneo. É uma vida exemplar, digna de ser copiada. Não podemos viver só de momentos de adoração, mas uma adoração diária e contínua. O verdadeiro adorador é aquele que não vive apenas de momento,
vida contínua na presença do Senhor. Esse é o verdadeiro adorador. Hoje, amanhã e todos os dias, né? Ele vive uma vida contínua na presença do Senhor. Amém? Bom, 3.3. Só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus, amamos as pessoas e gostamos de coisas. Olha o tanto que isso aqui é. Adorar só a Deus. Ai, eu adoro aquela porta. Ai, eu adoro aquele pudim. Irmãos, misericórdia. A palavra está dizendo que o próprio Jesus disse: adorarás só o Senhor, o teu Deus. Adoramos a Deus, amamos pessoas e gostamos de coisas. Então não podemos fazer essa confusão aí, certo? Só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Ele é o único, onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todos os atributos necessários para receber de nós um culto magnífico e cheio de todas as honras, respeito e temor. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, que nós possamos estar guardando esta palavra no nosso coração nesta manhã, que nós possamos estar refletindo no que foi falado aqui através dessa lição, porque é maravilhoso, e que nós venhamos estudar a revista. Estuda mesmo. Às vezes nós compramos a revista, algumas vezes eu já me peguei, chegando na escola dominical sem estudar a revista. Porque não deu tempo, porque isso, porque aquilo, e aí não estudei a revista. Mas é tão importante estudar a revista. A gente aprende melhor, a gente aprende mais, a gente cresce. Aleluia. Então estude a revista, para que o Senhor venha estar aí abençoando a tua vida, e que eu e você possamos crescer na casa do Senhor. Quero aqui já agradecer a irmã Dinari pela oportunidade, pelo convite. Irmão Frederico, Deus abençoe. Pedir desculpa, eu passou 5 minutos. Não, tá dentro do horário. Está no horário. Que Deus abençoe os irmãos e que o Senhor venha estar aí nos despertando e nos fortalecendo, para que a gente possa estar honrando uns com os outros. Que quando a gente vê alguém fraco, a gente possa ir lá e dizer: olha, levanta, vamos embora. Vamos congregar, vamos para a casa do Senhor, vamos buscar esse Deus. Porque o resumo de tudo isso é amar a casa do Senhor. É amar ao Senhor acima de todas as coisas. É adorá-lo em espírito e em verdade. É ser verdadeiro adorador. Quando nós estamos dentro de tudo isso aí, a gente jamais abandona a casa de Deus. A gente jamais chega na casa do Senhor sem saber exatamente o que você veio fazer e se deixa levar por qualquer vento que é falado. Então, que nós venhamos a buscar o Senhor e a buscar a sua palavra, o crescimento, e que a misericórdia de Deus esteja sobre as nossas vidas, para que o Senhor não deixe que o povo acabe as escolas dominical, e que nós venhamos estar atentos a estar aprendendo em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.